Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, do empoderamento e com certeza, gente, de inspiração. Porque se tem uma coisa que você leva desse podcast é inspiração e energia para a tua vida, para a tua empresa, para a tua carreira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse episódio. Para você que não me conhece, eu sou Priscila Guscuma, sou treinadora comportamental e mentora. Eu costumo dizer que aqui, né, no podcast, eu posso ser, fazer e ter o que eu quiser, não só aqui, mas na vida. Então, também sou apresentadora de podcast. Mas antes de tudo isso, eu sou filha, eu sou a esposa do Renato, eu sou a mãe da Serena. E, cara, eu sou apaixonada por estar aqui, contribuindo com vocês, transbordando conhecimento e, principalmente, trazendo convidados incríveis. E você que acompanha aqui a cada episódio sabe que cada episódio é um aprendizado, é uma reflexão, é uma vontade de entrar em ação e fazer diferente. Tivemos recentemente aí o episódio da Edina Lemos, que, cara, que aula de vida, que aula de resiliência na vida real, assim, foi um dos episódios que eu mais me emocionei até o momento, e todas as vezes que eu me lembro da história daquela mulher, da força daquela mulher, eu falo, cara, olha que eu não tenho problema nenhum na vida. Minha vida é perfeita, né? Então, bora lá, gente. Bora honrar a nossa história, bora valorizar a nossa história e seguir em frente, né? Seguir em frente. E hoje, né? Eu também recebo um convidado muito especial, então todo episódio, você que acompanha um pouco mais de tempo, sabe que ali no finalzinho eu faço os agradecimentos aos nossos apoiadores oficiais do podcast Fala Pri. Dentre eles nós temos aí a revista A Empreendedora, que é a maior revista do fomento do empreendedorismo feminino no mundo. Uma revista que ela é mundial, ela está em 193 países. Então, você sempre ouve eu falando aqui da Empreendedora. E hoje eu trouxe ele, o CEO, o fundador da Empreendedora, o Gerson, que vai falar um pouquinho da história dele, como nasceu esse propósito da Empreendedora. E com certeza também vai ser mais uma aula aí para você. Não é um podcast, aqui a gente faz aula, aqui a gente traz experiências da vida real. Boa tarde, Gerson Garcia. É um prazer ter você aqui comigo. Boa tarde, o prazer é todo meu. Agradeço a oportunidade. Estamos aqui dentro do possível que eu puder estar ajudando aí na parte da comunicação empreendedora, no empreendedorismo feminino. É uma honra. Muito Muito obrigado bom. pela oportunidade. Obrigada. Ó, deixa eu apresentar a tua bio aqui. Daqui a pouquinho eu quero saber. Eu sou muito curiosa, né? Não sei se você já percebeu. Eu não sei se isso é de jornalista, né, Gerson? É as curiosidades, mas eu vou fazer muitas perguntas para você hoje. Produção, coloca a bio aqui do meu convidado na tela. Vamos lá. Gerson Garcia, jornalista de formação, analista de sistema e gestor de pessoas. Ele tem uma trajetória aí de 25 anos de experiência na área de análise de sistema e gestão de pessoas no grupo Duratex. 4 anos liderando equipes em multinacionais japonesas. O Gerson também, ele é fundador e idealizador da revista A Empreendedora, né? Então, como eu falei para vocês, a revista Empreendedora está em 193 países e é uma revista que já tem ali, né, o número de 45 milhões de acessos. Consegue imaginar 45 milhões de acessos? 45 milhões de pessoas acessando a revista Empreendedora? Esse é um pouco do legado do Gerson, gente. Hoje a revista conta com 345 colunistas em 21 países, ou seja, tem representantes da revista Empreendedora em 22 desses países. Então, a revista também é uma empresa, né, que tem o selo da Carbon Free, 100% digital, que planta ideias, conhecimento e árvores. Assim, neutralizamos e negativamos a emissão de gás carbônico em tudo que fazemos. Aqui tá as redes sociais da Empreendedora, depois vai para a descrição aqui. E eu tenho a honra de dizer que eu fui promovida, viu, Gerson? Eu fui promovida na Empreendedora, eu comecei como colunista na Empreendedora, depois eu fui para ser embaixadora e agora eu fui promovida. Cadê o Gerson na tela, produção? Eu fui promovida, agora eu tenho muito orgulho de dizer isso, eu sou grã embaixadora. Eu estava até falando para a Joyce aqui, faz parte da minha equipe, falei, Joyce, tem que atualizar a minha bio, hein? Respeita a minha história que agora eu sou grã embaixadora. Muito obrigado. Eu que agradeço as oportunidades aí, é merecido.
Obrigada. Gerson, conta um pouquinho pra gente da tua história, da tua jornada. Quando foi que a sementinha da empreendedora nasceu no teu coração? Mas antes disso, tem todo um ciclo de experiências, né? Fala pra mim um pouquinho da vida do Beleza. Gerson, como era o Gerson como criança, já pensava em ser empresário, como que era isso? Olha, eu quando era criança, vou tentar ser sucinto aqui. Eu, quando era criança, eu não era uma criança muito normal, não, sabe? O meu primo e eu, o Mário, nós crescemos juntos e nós, desde criança, nós brincávamos de adulto. Nós tínhamos uma associação nossa lá, que nós éramos como se fosse a ONU, a Unesco, a NASA, tudo junto, sabe? Uma coisa Aham, só. E nós coordenávamos o mundo, mas sempre com coisa boa. E aham, sempre com coisas criativas, assim, sabe? Então, a gente sempre tinha algo para oferecer para o mundo. E aí a uhum, gente brincava de que a gente conseguia conversar com o mundo, a comunicação era mundial. E eu sempre sonhei ser jornalista, sabe? E uhum, também eu acho que deve ter sido praga de parteira também, né? E minha mãe falava para mim, né, que você vai ser jornalista, que você narra tudo, tudo você narra. Tá. Cresci. Primeiro, eu agradeço a minha mãe, embora já falecida, bem nova, minha mãe faleceu com 43 anos, mas eu aprendi o empreendedorismo com ela, porque desde os 9 anos eu já vendia salgado na rua com ela, depois com 11 eu passei a ser guarda-mirim na cidade de Botucatu, onde eu já tinha de sargento mirim, que era ligado à polícia militar. Trabalhei no escritório de contabilidade, depois servi o exército, depois do exército me casei, e entrei em 88 na Duratex de Botucatu. uhum, Depois eu fiquei até 2003 o meu tempo total na Duratex. Eu peguei e me desliguei da Duratex, fui para o Japão, e no Japão, lá eu exercia coordenação de linhas de produção. Na legal. Duratex, eu fui analista de sistema, né, gestor de pessoas lá, Uhum, fazia sistema para a área de recursos humanos de todas as unidades. No Japão, eu coordenava pessoas, linha de produção. Teve lugar que eu era líder, teve lugar que não. Então, assim, a gente trabalhei no Japão. E uhum, uma experiência muito boa, sabe? A gente quer ver qualidade, a gente quer ver comprometimento empresarial, isso, aquilo, é no Japão, tá? Embora eu, na Duratex eu nunca vi nada com beterrada nenhuma. Eu louvo o que eu aprendi na Duratex, que foi uma das faculdades que eu fiz. Depois, a outra que eu fiz também no Japão, que eu acho que é uma outra uma faculdade. experiência única, né? Nossa, isso é uma experiência que não tem preço, sabe? É Uhum. uma coisa assim, muito valorizada. E eu peguei, voltei. Eu já estava fazendo Quanto jornalismo tempo tranquilo, você ficou no Japão? fiquei 4 anos. 4 anos. Quando eu voltei do Japão, eu falei, deixa eu continuar o jornalismo. Eu Isso queria, era meu que sonho era, ano mais ou menos, Gerson, quando você voltou? entender? Que ano que era mais ou menos quando você voltou do Eu Japão? voltei em 2007. Tá. De 2003 a 2007 no Japão. Minha esposa engravidou e como ela queria ter o filho no Brasil, nós voltamos para cá. Uhum. Daí meu filho nasceu em 2007. E como eu voltei a fazer o jornalismo, eu no primeiro dia de aula, numa das disciplinas, a professora fez uma pergunta, que às vezes o professor faz uma pergunta e não quer a resposta, que a gente quer a pessoa, né? Não sei, então, se não quer pergunta, não faça. Se não quer resposta, não me faça pergunta. Né? Eu sou bem assim. Perguntou para mim por que eu queria ser jornalista, mesmo Uhum. depois de velho, né? Porque eu já estava com Quantos anos? ano, né? Quantos anos Eu você tinha quando você estava fazendo jornalismo? estava com 40, acho que 42, se não me engano. 42 anos. É, E 42. tem Foi fazer. muitos jovens de 25 que acham que tá velho pra estudar, né, Gerson? Olha, gente, um Não, aprendizado estudar aqui. nunca é velho, nunca é É, velho. É novo, sabe? sim. Eu acho que trabalhar e estudar, meu, não tem Não idade. tem idade. O Sabe? momento é agora, né? Criança, criança não tem que trabalhar, mas eu acho assim, ele aprendeu uma profissão junto com Sim. os pais, tem que aprender sim, entendeu? Essa é a minha opinião. E eu voltei e a professora perguntou, né? E eu peguei e falei para ela, porque eu quero fazer tudo diferente do que vocês fazem, do que é o jornalismo no Brasil. Uhum. Ela falou assim, como assim? Eu falei, eu não quero ligar a televisão em 4 e pouco da manhã e escutar que marido matou a mulher com 79 facadas. Uhum. Eu não quero, 6 horas da manhã, a hora que eu estou tomando meu café, se está ingerindo coisa ruim, falando que a Polícia Federal prendeu esse, prendeu aquele. Eu falei, eu não quero chegar na hora do almoço
foi atropelamento na BR, e eu não quero chegar à noite na hora de eu dormir, pegar tudo que não presta, juntar e me trazer à noite. Eu falei, eu não quero isso. Ela falou assim, você tem que ver que você nunca vai trabalhar numa Rede Globo, você nunca vai trabalhar numa Folha de São Paulo e não vai ser nada. Falou assim para mim. Uau. Quem fala o que quer, escuta o que não quer, né? Eu peguei e falei assim, olha, professora, a senhora me desculpa a franqueza. Eu falei assim, eu vou falar o que eu falei, tá? Então, sem papas na Sem língua. filtro. O Gerson é assim, gente. Vocês vão conhecer ele ao longo do dia Eu hoje. peguei, virei e falei assim, professora, você me desculpa, mas eu tô cagando com a Rede Globo, eu tô cagando com a Folha de São Paulo, eu tô cagando com o que você acha. Eu falei para ela. Eu só, tudo olhando assim, né? O primeiro dia de aula, o cara já falou, esse cara deve ser um xarope, né? Você realmente sou, né? Daí ela pegou, falei para ela assim, eu profetizei ali. Eu falei, eu vou ter uma revista, vai ser digital. Por quê? Porque além de eu atender mais pessoas, eu vou privar pela sustentabilidade e falei assim, para preservação do meio ambiente. Vai ser uma revista de empreendedorismo, porque eu quero fomentar o empreendedorismo, porque a faculdade não ensina a ser empreendedor, ensina a ser míope, forma profissionais míopes e de visão bem curta. Falei assim. E outra, vai ser uma revista focada em mulheres, porque eu acredito em mulheres e eu quero dar voz e posicionamento para mulheres. Não tinha esse termo empoderamento ainda, mas eu falei, eu quero dar um posicionamento para mulheres. Mas você já tinha esse desejo, então, desde a época da faculdade? Sim, na faculdade. Tanto é que nesse livro aqui, que eu sou um dos autores, o Empreendedoras Resilientes, aqui na 154, eu falo aqui sobre a Universidade Empreendedora. Olha. Conto um pouco dessa história aí. E o que aconteceu? Ali eu profetizei. Eu acho assim, a gente está preso com as palavras da boca da gente, eu acredito. Sim. Então, se você fala uma coisa boa, tem que ser uma coisa boa. Sim. E o meu propósito era bom. Entendeu? Então, eu não queria fazer o negócio só para ganhar dinheiro. Tanto é que o retorno que tem não é ainda o que eu espero, que eu desejo. Mas o prazer que dá de fazer uma coisa e levar, deixar legado, sabe? Hoje, se eu falo, se eu morrer hoje, eu tenho certeza que eu deixei legado. Entendeu? Alguém vai continuar o negócio. Ou melhor, ou igual, ou pior, não sei, mas vai continuar, porque é legado. Então, a empreendedora começou dentro da faculdade. Que legal. Foi numa provocação. Olha só. E às vezes, né, Gerson, muitas pessoas, quando elas levam essas invertidas ou negativas, elas olham para dentro delas e elas se bloqueiam e se travam, né? Mas quando a gente tem um pouco mais de maturidade, entende, poxa, às vezes isso pode ser a melhor oportunidade para você avançar, né? Entender que algumas pessoas, elas vêm na nossa vida como bênçãos mesmo, gente. Fala assim, cara, me deu 2 tapas na cara para eu acordar mesmo para a vida, né? Tem um ditado na maçonaria que diz o seguinte: se o teu irmão te bajulas, aparta-te dele, para que ele não te corrompa. Se ele te repreende, ame-o, porque ele te ama. Justamente. Então, esse ditado eu acho que é muito importante, porque o que acontece? Muita gente que vem agradando a gente, falando coisa bonitinha para a gente, na verdade, às vezes está iludindo a gente, ou então está aproveitando, ou então está até prejudicando a gente. Sim. É lógico que a gente tem que elogiar as pessoas, sim, reconhecer as pessoas. Sim. Mas eu digo assim, no ponto de que você, quando é repreendido, pare, ouça. Sim. Mesmo que não seja, que aquele negócio não é para você, entendeu? Mas você vai Filtra, saber... né? Filtra. É filtro. Isso é muito importante. Entendeu? Isso é muito importante no empreendedorismo. Sim. Muito. A vida é importante, no empreendedorismo, mais ainda. E oficialmente, Gerson, me conta, quando foi assim que subiu o primeiro site da empreendedora, o primeiro artigo, você lembra que ano foi, que mês que foi, como foi? Eu juntei algumas matérias, e fiz um lançamento, assim, ela foi para o ar no dia 1º de julho de 2016, ela foi para o ar. Só que eu ainda comecei a divulgar ela, tal, mas não do jeito que eu queria. No dia 11 de março de 2017, eu fiz o lançamento oficial dela. Foi o lançamento oficial.
Até aí eu já estava, no primeiro, até dezembro, a gente estava com 69 mil, um negócio assim, acessos. No ano seguinte, eu já estava com 400 e poucos mil acessos. Uau. O crescimento foi sempre exponencial, sabe? Uhum. Assim, de um ano para outro, de vez assim, de vez ele dobrar, ele é coisa de 10, chegou até a ser quase 50 vezes mais, sabe? Caraca. O acesso. Porque É, assim, quem quando tem é site, exponencial gente, é ó, isso. quem é empreendedor e tem site, sabe, cara, o quão desafiador é você levar tráfego, levar visitas ali pro seu site, né? Então, presta atenção nos números que o Gerson tá trazendo aqui pra gente. E depois, Gerson, quero saber também algumas dicas que você pode dar pros empreendedores, né? De como posicionar ali a marca dele, como posicionar ali o site dele e chamar atenção, né? Para aquilo que ele tem. Porque eu falo que ter um site bonito e não ter fluxo, não ter pessoas, é a mesma coisa de você abrir uma mega loja no deserto. É a mesma coisa. Se ninguém tá vendo, se ninguém tá indo lá. Eu falo, quando comecei a empreendedora, é lógico, né? Eu fiz um formato que eu estava pensando muito, eu estava pensando mais nas colunistas e nos leitores do que no próprio negócio, se for ver bem. Porque o que que acontecia? Eu evitava de colocar propaganda do Google numa matéria, por exemplo, se você vai falar, é uma coach, Uhum, uma agente de relacionamento. Então, você imagina, se eu deixo para o Google colocar publicidade, o que que ele vai fazer? Aquela revista está tendo acesso para caramba. uhum. Vamos lá, vamos imaginar, tem 10 mil acessos na semana. O Google vai botar o quê? O coach de relacionamento ali. Com isso, o que que eu fazia? Eu tirava, talvez, embora podia tirar da própria colunista o trabalho, entendeu? Assim, Como se pô, fosse tirar a autoridade da colunista por conta de uma isso, propaganda. você entendeu? Então eu pensei muito nisso, mas eu acho que eu pensei errado. Eu acho que eu pensei errado, porque se eu acho que o mercado está para todo mundo. Sim, tem espaço para todo mundo. O mercado está para todo mundo. Eu acho, então, hoje, tudo bem, eu vou mudar. Tá mudando muita coisa na empreendedora. Sempre, né, Gerson? Eu falo que você é o empreendedor raiz, né? Que é o empreendedor raiz, gente? O empreendedor que é insatisfeito. Eu me compactuo muito disso também, sabe? Quando o negócio tá bom, fala, não, dá pra melhorar, dá pra melhorar. Quando que a empresa vai estar 100%? Nunca, porque a gente tem uma insatisfação que faz parte do crescimento do empreendedor, né? Ter esse desejo pela mudança, da melhoria, do novo, e é isso que nos move, né, Gerson? Sim, eu até falo que eu não queria ser o primeiro, eu queria ser o segundo. E daí o que que acontece? Você concorda que eu ia ter que correr mais, ia se preocupar mais, isso e aquilo? Mas Uhum. o legal é que nós temos, sendo pioneiro, o que que acontece? A gente tem autoridade para isso. Porque hoje, se você entra na empreendedora, antes ela era um idioma só. Hoje você entra, ela está com 3 idiomas, vai ter Uau, 7. uau. 7 idiomas. Hoje você entra na matéria e outra. Você entra numa matéria, você é deficiente visual, ele tem você clica lá, ele lê o texto para você. Olha só. Todo o recurso de Se a, acessibilidade. isso, se a pessoa muda, surdo e muda, o que que acontece? Ele tem a Libras do lado. Que Onde a legal. mão fica lá, ele vai, assim, clica naquele trecho do, do, do artigo, ele vai lá com as Libras lá. Então é legal. Então, ou seja, é uma revista inclusiva. Uhum. Entendeu? É que ela tem acessibilidade. Daí você olha ali em cima no cabeçalho, depois você vê o selo do Carbon Free para todas as visualizações, todas. Se a pessoa entrar, ela ficar 1 minuto na revista, se ela ficar 1 hora, o Google Analítico vai juntar, eu sei quais são as matérias que mais acessam. Isso, para você ter uma ideia, tem uma matéria que é da Carol Sestari, que é de uma matéria de assédio sexual lá, o que tem 1.600.000 acessos, uma Uau. matéria. E essas Uau. matérias, tanto a dela como a sua matéria e de outras colunistas, todas as matérias são plantado árvores para compensar a neutralização do Isso é CO2. fantástico, gente. Então, todas nós colunistas, né, temos ali a responsabilidade. Cada artigo, né, Gerson, que é escrito, é plantado uma árvore sobre. Que Assim, eu bacana. não tô plantando para cada artigo, porque o que que acontece, né? Um artigo, então, eu pego pelo número de visualizações, eu Tá. pego, ele faz o O somatório compacto. Uhum. de quantas horas de quantas visualizações versus os minutos, o Uhum. tempo que fica X horas. Essa X hora eu transformo
em energia elétrica que transforma em consumo de CO2. Transformando em CO2, quantas árvores eu preciso plantar? Então, você precisa Uhum. plantar lá 30 árvores, 10 árvores, uma árvore, entendeu? Então, eu vou lá e com a parceria que eu tenho com a Iniciativa Verde, vai planta. Que legal. Tanto é que vai ser plantado árvore aí, com um trabalho que foi feito junto com o pessoal do agronegócio, inclusive está até meio atrasado esse plantio de árvore aí, vai ter sendo plantado a partir do mês que vem árvore em projetos que nós fizemos junto aí. Eu vou começar a calcular também das lives que é feita pela empreendedora, vou começar a ver se eu planto árvores também. E Bacana. a própria empreendedora vai ter um espaço onde quem quiser plantar árvore vai ter uma árvore em seu nome, com a geolocalização, com tudo isso, entendeu? Que Então é legal. um trabalho muito legal, sabe? Que É um bacana. trabalho assim, Ô, que a Gerson, gente. a gente tá falando de 2017 ali, né? Quando oficialmente você fez o lançamento. Então dá mais ou menos 8 anos, 9 anos, né? De Não, são 6 anos já fazer, seis né? anos, né? De 6 anos de revista. Percebeu que eu não sou, né? De cabeça assim, não funciona muito bem as contas. Então a gente tem 6 anos de trajetória aí. Nesses 6 anos, quais foram os seus maiores aprendizados e quais foram os seus maiores desafios nesses 6 anos de empreendedora? Olha, eu parto do princípio seguinte: você lidar com pessoas é um dos maiores desafios, sabe? E principalmente quando se trata de comunicação. Então a gente tem que ver o seguinte, que cada um de vocês que está na equipe tem um jeito de ser, um comportamento, Uhum. tem uma mentalidade, tem. Então, eu acredito que um aprendizado legal que tem aí é esse relacionamento, que eu acho que a gente aprende muito, sabe? A gente Aprender a aprende lidar com tanto diferentes perfis, né? isso, lidar com perfis diferentes, embora tudo bem, para quem já vem de RH, quem já veio de gestão de pessoas, que já liderou isso, aquilo, então a gente, graças a Deus, a gente tem um pouco mais de habilidade para lidar com as pessoas, Uhum. certo? Mas eu acho que um dos legados maiores que a gente aprende, uma coisa que me satisfaz é ver a pessoa, às vezes a pessoa nem sabe que eu sou CEO da empreendedora, sabe? Uhum. E você vê a pessoa fazer uma crítica, e às vezes essa crítica, na maioria das vezes, ela é positiva. Tá? Uhum. Ele falou, não, você viu que um dia eu estava no lugar, a pessoa mostrando o negócio era meu. Olha. Sabe? É um negócio legal isso, sabe? Você Uhum. fala, pô, que legal. E eu fui estava num evento, que daí uma pessoa veio e falou assim, olha, eu vim apresentar essa pessoa para você, tal, sabe? Então, isso daí é legal, isso aí eu acho que é uma coisa que a gente leva para a gente, sabe? Uhum. E não é nem tanto ego, sabe? Não é, eu acho assim, eu procuro. Eu fico feliz quando as pessoas estão bem, sabe? Sem demagogia. Uhum. Sabe, eu gosto de uma equipe quando trabalha unida, Fluindo, né? quando as coisas funcionam, sabe? Isso é a coisa mais importante para a gente, Que tá? bacana. E agora, a coisa, eu acho que o mais desafiante mesmo é, é lidar com todas essas crises que a gente está passando, né? E isso aí repercute muito grande nas coisas, porque o que acontece? Daí falta investimento de parceiros, entendeu? Ou a pessoa combina uma coisa com você, te larga na mão. Então, essa é a coisa mais assim que deixa triste, é quando as pessoas não honram Aquilo o que se compromisso que compromete. faz contigo, Uhum. quer seja verbal, quer seja Escrito, né? contrato, sabe? Então, Uhum. isso aí o mais desafiante é isso, é lidar com isso. Uhum. Lidar com eu acho que é legal, eu gosto de lidar com gente. Que bacana. Ô, Gerson, e qual que é, assim, a tua visão para os próximos 5, 10 anos da revista Empreendedora? O que você visualiza pro teu negócio? Olha, a empreendedora, a gente falando da empreendedora, eu até teria algumas coisas do ar, porque eu falei assim, estou revendo tudo o processo, exatamente para isso, sabe? Para me programar. E eu não estou pensando até tão longo prazo, eu estou pensando para curto prazo ter algumas coisas legais. Uma delas por exemplo, eu estou já com o login aqui para poder configurar o clube de vantagens. Legal. Então, vocês, colunistas, vão ter o quê? Um espaço dentro do clube de vantagens para estar divulgando o produto e o serviço de Ó, vocês. Aonde? já quero ser o case aí, viu? Já bota lá os nossos produtos pra gente testar. Então, o que vai acontecer? Nesse meio aí, vocês vai ter a marca de vocês,
E só que esse clube, ele é mais do que. Ele tem várias coisas dentro dele, entendeu? Ele tem um negócio, para quem não tem assistência médica, vai ter assistência médica ali, assim, mas não é um plano de saúde, não é isso, Uhum. entendeu? É uma forma de você ter teleconsulta, telemedicina, sabe? Vai Uhum. ter empreendedora. Legal. E as pessoas a baixíssimo custo vai ter Acessível, né? isso, entendeu? E vocês aí, que são colunistas, vocês vão ter a parte, vai estar anunciando o produto de vocês. Paralelo a isso, vai estar sendo feito, eu acho que dentro de uns 20 dias, no máximo um mês, vai ter o marketplace do empreendedor. Que legal. Entendeu? Então, o clube de vantagens vai jogar para o marketplace. Entendeu? E vai ter lá também. Então, vai ter. Tudo que for focado em mulheres, eu vou procurar colocar nesse marketplace. Que legal. Para isso, tem a Rádio Empreendedora, que esses dias ela está fora do ar, que eu estou fazendo uma estruturação. Eu sonho ainda, eu fiz algumas camisas, a marca da empreendedora, acho que não tem nenhuma. Eu estava com uma que estava comigo aqui, mas acho que eu já até dei para uma pessoa aí. Vai ter a parte de vestuário, já tem a parte de perfume, né, que a empreendedora tem, uma linha de perfumes. Então vai ter várias coisas, assim, focado em mulher, muita coisa, lingerie, a Que parte legal. executiva, maquiagem, a ideia é para até 2025, no máximo, tá com tudo rodando. Que bacana. Olha a visão, né, gente, do Gerson aí e isso é empreendedorismo, cara, é entender, ok, qual que é o principal core do meu negócio? Ah, o Gerson é comunicação, tá? Mas como que eu agrego, né, ao meu grupo de negócio, como que eu crio um grupo de negócio que possa fortalecer um ao outro, né? E esse é muito um movimento que as empresas que são mais estruturadas estão fazendo, né, Gerson? Elas criam ali multicanais de vendas, elas criam multimarcas ali dentro para fortalecer o próprio grupo, onde um negócio possa ali dimensionar e alavancar o outro negócio e assim fortalecendo o próprio ecossistema, né? Perfeito. Porque o que acontece? Você concorda? Vocês são colunistas, vocês são parceira da revista. Uhum. Então, eu acho que assim, e eu vejo como parceria, não tem só um lado, parceria tem no mínimo dois lados, que é o Sim, lado da empreendedora e o lado de vocês. sim. Só que como nós temos milhões de leitores, então a gente tem, vamos imaginar, 45 milhões e dois. Uhum. Isso. Então, o que acontece? Eu acredito que a base de tudo são parcerias onde nós possamos fazer alianças. E aliança é um compromisso maior, né? Porque Sim. Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com vários Uhum. personagens da Bíblia. Então, eu acho assim, aliança é uma palavra muito forte. O Sim. casamento é uma aliança, Uhum. né? E aliança, você pode ver, aliança sozinha, é que eu não estou com duas aqui, senão daria para fazer. Aliança sozinha, ela é um círculo. Uhum. Quando você faz, vou pegar aqui essa medalha, como se fosse duas ali, Uhum. você coloca uma na outra, o que acontece? Ela forma o símbolo do, Do do, do infinito. infinito. Uhum. Pode ver, duas alianças juntas é infinito. Verdade. Ou seja, é um complementa o outro, um dá É continuidade para o outro. infinito. Então, é a importância de fazer uma boa aliança. As Uhum. coisas. O Isso, segredo isso, isso está não na só nos negócios, né? Mas na vida, né, Gerson? Por exemplo, tudo na vida. cara, o quão importante eu falo muito disso pros meus alunos das mentorias, os empresários que eu assessoro, que o quão importante é você estar no ambiente certo com as pessoas certas. Então, quão Sim, sim. importante é você estar dentro de um ecossistema onde a aliança seja forte, quando você entende que, pô, você não está nos seus melhores dias, mas aquele ambiente você pode confiar, porque ali tem pessoas que vão fazer a tua energia realmente ficar infinita, as suas possibilidades ficarem infinitas, pessoas que conseguem te jogar para cima. Quando você escolhe um parceiro, uma parceira, o quão importante é você ter uma clareza, uma consciência de escolher certo, né? De fazer alianças certas, porque isso vai refletir diretamente na sua vida, no seu futuro. E na vida em si, né? Então, parceiros de trabalho, parceiros de vida, amigos. Então, pô, quantas histórias a gente ouve de pessoas que, poxa, elas tinham um estilo de vida, pô, e se associou, fizeram alianças erradas na vida e se lascaram literalmente, né, Gerson? Não, é assim, eu acho assim, como nós temos o livre-arbítrio, o que acontece? Deus dá para a gente a sabedoria, então a Sim, sabedoria é para ser usada. sim. Então, pô, vê lá com quem você vai fazer parceiro, ou parceria. Você vai fazer parceria
cara que traz droga, coisa, só porque ele tem dinheiro. Não. Uhum. Uhum. Né? Vou anunciar na empreendedora um produto que é ilícito, mas nunca. Sim, sim. Eu parto do princípio que quando você fazendo a coisa correta, você já tem dor de cabeça, eu Pois é. calculo que você está fazendo coisa errada. Eu sempre falo, Gerson, assim, a conta chega. Sabe? A Chega. conta chega. Teve uma vez que eu estava participando de uma palestra, né? E tinha uma empresária, né, brasileira falando na palestra, ela disse o seguinte, cara, que ela conheceu ali um cara que queria ser sócio dela. E só que ela sabia que aquele cara, ele era infiel no casamento. E o cara, ele era um puta de um investidor que ia alavancar demais o negócio dela. Mas aí ela parou e refletiu, por melhor que fosse a proposta daquela sociedade, ela jamais ia confiar naquele homem. Porque se ele poderia fazer isso com a esposa, com a família, o que não faria com ela? Dentro de uma Sim, sociedade. sim. E é o que a gente tá falando, do caráter, né? Da conduta, a Não, aliança. caráter. Né? Então, Eu, as pessoas, elas estão dando sinais dos comportamentos dela o tempo inteiro. Você às vezes não quer enxergar, mas tá muito nítido, né? sim, sim. Porque assim, é que eu falei, se você tem uma equipe, e essa equipe tem pessoas que pensam como você, tem os mesmos propósitos que você, Valores, entendeu? Cresce muito mais. Agora você sim. vai lá, coloca uma pessoa que fica remando para trás, entendeu? Pois Não é. acredita, entendeu? Vem com princípios. Ah, não, vou fazer isso que é mais fácil. Não, não vou fazer o mais O fácil. caminho Vou fazer mais o fácil correto. não é o mais sustentável, né? Não, lógico que não. Entendeu? Aquele negócio assim, olha, eu nunca levei multa de carro. Olha só. E olha que eu já dirigi em São Paulo, dirigindo, né? Vários. Eu nunca tomei multa. Por quê? Pô, você é para andar 100, vamos andar 100. Se é para andar a 30, vamos andar a 30. Se aqui não pode parar, não vou parar. Entendeu? Se eu tomar uma multa irregular, eu vou lá, recorro e provo que eu estava certo. Uhum. Entendeu? Olha que Então, fantástico, assim, Gerson. é escolhas. A vida é feita de escolhas. Sim, com certeza. Cara, olha só. O cara nunca tomou uma multa. Eu já não posso, já não faço parte desse grupo, tá? Já quebrei algumas Não, eu não regras, vou falar que eu mas sou às vezes santo. na Uma inocência. vez, eu não sei, eu também tive uma sorte danada também, né? Eu não sei se é por causa do rinocerontinho da, 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 da Duratex me ajudou uma vez, eu tinha que chegar lá numa reunião e eu fui socando o pé, sabe? Tava errado. Aham. Passei no posto rodoviário, imagina, se passar 120 no posto rodoviário. Ah, não deu 1 quilômetro e me pararam lá na frente. Daí ele pegou, viu um símbolo que tinha no carro lá e viu. Daí ele falou: vai com Deus. Olha só. Não sei por quê. Deveria ter uma Se- história boa com a empresa. Mas também não tinha ninguém na estrada. Eu estava na Castelo Branco. Milagre Castelo Branco não ter. Estava errado, mas eu não tomei a multa. Sim. Ô, Gerson, me diz uma coisa. É, Aqui o nosso podcast é ouvido assim por vários empreendedores, por várias empreendedoras, né? Vamos imaginar que hoje tem uma mulher ou um homem que está ouvindo a gente. Quais, assim, diante de toda a tua história, tua trajetória, quais aprendizados você poderia deixar para essa pessoa que, de repente, hoje já empreende, mas tem medo do crescimento, tem medo da inovação? O que você poderia dizer para eles? Eu acho que parte do seguinte princípio. Eu acho que o empreendedor, primeiro, normalmente o empreendedor não tem medo de nada. Tem uns que Até tem. meio imprudente muitas vezes, Tem o sabe? quê? Passa a ser até meio imprudente muitas vezes o É. empreendedor. Porque Ou ele é não tem medo. 880, né? É, Tem uns que não tem medo ele de é nada, tem ousado, medo ele é de... ousado. Só que ele tem que botar o pé no chão. Eu acho que o empreendedor ele tem que estar com a cabeça nas nuvens, mas com o pé no chão, entendeu? Uhum, Vai errar? Não tem medo de errar, meu. Errou, faz de novo, dane-se. Não faz de novo, é lógico, você não vai. Você não pode errar com pessoas. uhum, Eu acho que você errar no seu processo, nas coisas que você está fazendo, e você vai ter um prejuízo. E quando o prejuízo é material, você recupera. O sim. ruim quando o prejuízo é com pessoa, sabe? Você vai lá, deixa a pessoa na mão, falta com a pessoa, sabe? Palavra com a Uhum, pessoa, sabe? Você usa as pessoas. Eu acho assim, o meu conselho que eu dou para um empreendedor é ele ser um cara empático. Quando eu falo empatia, não é se colocar no lugar do outro para o outro servir. uhum, Não, ele colocar no lugar do outro para sentir a dor do outro. Entendeu? O que o outro tem para te oferecer, você tem que oferecer ou igual ou melhor.
Porque é fácil a gente esperar fazer Sim. não esperar o melhor do outro. Não, a gente tem que esperar igual, igualdade. Entendeu? Olha, eu tenho isso para te oferecer. A gente pode até dar um pouquinho mais. Tá? Porque a gente, quando entra no negócio, você não pode esperar muito de uma pessoa. Eu penso Eu assim, falo sabe? que é o ponto zero, Gerson. A expectativa zero, que vier é lucro. Onde as pessoas se Sim, frustram, onde elas colocam muita expectativa e elas não comunicam também essa expectativa. Ah, eu espero isso do Gerson. Tá, perfeito. mas o Gerson sabe do que eu espero dele, eu nem falei pra ele. Sim, daí a frustração é maior, Pois concordo. é, Quanto mais dos outros, a frustração é maior. sim, Agora, se você for dentro do limite da pessoa, não queira mais da sim, pessoa. sim. A expectativa. Não queira mais do seu funcionário. Quando o Gerson me convidou pra ser. Primeiro foi embaixadora da revista, eu falei assim: tá, o que faz uma embaixadora? O que você espera de mim? Eu preciso ter clareza, eu preciso entender o que tá na mente da pessoa. Depois veio a proposta de ser grande embaixadora, né, Gerson? A mesma coisa. Eu falei, tá, o que uma grande embaixadora faz? O que você espera de mim? Porque eu tenho que alinhar as expectativas. Porque senão eu fico com aquele pensamento, pô, eu tenho que fazer muito e na minha mente tô fazendo muito, aí se eu não alinhei com ele, eu tô fazendo pouco. Aí ele fala, pô, você não tá fazendo nada, mas na minha mente... Aí eu sempre falo também que isso acontece, Gerson, muito no dia a dia das empresas, né? O colaborador, ele acha que ele faz muito e ganha pouco. O dono da empresa acha que ele paga muito e o colaborador faz pouco. E quem tá certo e quem tá errado? Os dois. Não tem certo nem tem errado, só não falta um alinhamento, né? Não, eu acho isso, sabe, é legal. Eu vou falar a experiência minha na Duratex. A Duratex foi olha, falar para você, é uma das empresas melhores que eu trabalhei, sabe? Uhum. Inclusive, eu vou até contar um case. Acho que não sei se eu comentei contigo isso aí. Quando eu estava para me desligar da Duratex, eu me desliguei duas vezes da Duratex. Eu desliguei em 95, voltei, depois coisa que a Duratex não faz, hein? Pra Uhum. você ter uma ideia. Eu tinha eu tinha uma aceitação na Duratex muito legal, sabe? E pela diretoria, pelo próprio Guscuma, que é o seu sogro, né? Mas até antes do Guscuma, e acho que o importante é o que você tem para oferecer para a empresa. A empresa tem que ter confiança em você. Sim. E você tem que ter confiança na empresa. Quando foi para me desligar da segunda vez a Duratex, eu cheguei, eu falei, eu quero deixar um legado para a Duratex, além dos que eu já tinha deixado, mas eu falei, eu quero sair com chave de ouro. Uhum. O que eu fiz? Eu peguei e cheguei para o Roberto, né, pro sogro eu falei, Roberto, eu gostaria que você me desse um aumento de salário. Eu falei, você está louco? Falou para mim, você está desligando, como é que eu vou dar aumento para você? Eu falei, não, porque eu quero ter uma decisão com aumento. E quando eu vou pegar lá, porque a Duratex dificilmente mandava alguém embora, né? A gente Uhum. tinha que pedir a conta. Mas como eu conversei com eles lá a segunda vez, tá? Daí ele falou, não tem como, cara. Eu falei, tem, cara. Eu falei, olha aqui. Por isso que eu falo, se você vai pedir alguma coisa de alguém, esperar alguma coisa de alguém, ofereça alguma coisa melhor para a pessoa. Sim, é uma troca, né? 20% de aumento. Aliás, não pedi 20% de aumento, minto. Eu esperava 10% de aumento. Falei, me dá um Uhum. aumento. Falei para ele. Você está louco? Você está louco? Falou para mim. Daí o que eu fiz? Eu peguei e falei, não estou louco, cara. Eu vou provar para você uma coisa. O que eu fiz? Eu já tinha feito o sistema. Eu fiz o último sistema que eu fiz, dava um lucro de 1.700.000 e poucos mil reais Uau! por ano para a Duratex ia dar. Ia dar 1.700.000 na folha de pagamento de todo o grupo. A Duratex ia deixar de pagar, não para o funcionário, sim para fornecedor. E Uhum. eu consegui fazer um sistema para identificar umas falhas que tinha e tal. Daí eu peguei e falei para ele, não, cara, eu vou dar um lucro de X. Ele falou, como? Como? Ele falou, né? Uhum. Peguei e falei, mostrei o relatório para ele. Ele pegou e falou assim, de onde que você vai fazer isso? Eu falei, assim, assim, assado. Eu falei, aliás, eu já fiz. Eu falei, Olha. ele falou, como fez? Eu falei, eu já fiz isso aqui. Você me dá o aumento? Ele falou, peraí. Levantou da cadeira dele, foi lá no andar da diretoria e voltou. Ele falou, consegui 20% para você. Uau! Eu queria 10%. Eu Olha, tá ofereci vendo? muito mais, porque o 10%, 20% da Uhum. minha rescisão, não você acha que ia dar 1.700.000? Uhum. Se desse 1.700.000, eu estava feliz. Não, Que lógico que bacana. deu isso, não deu nem Então 10%. acho que é isso, né, Gerson? Muitas vezes eu falo assim, Não, é ser para ter. Muitas pessoas, elas sim, querem ter o resultado,
Só que elas não estão dispostas a ser essa pessoa que tem esse resultado. O que significa isso? Eu estou sendo todos os dias essa pessoa comprometida, essa pessoa que agrega valor, que gera valor para ter esse resultado? Quando eu for isso, eu vou fazer isso. Quando eu for essa pessoa, eu vou me vestir melhor. Quando eu for essa pessoa, eu vou me cuidar mais. Cara, não vai. Se você não faz hoje com o que você tem, você não vai ter maturidade, sustentabilidade e resiliência para ter o que você quer ter. É o processo. Eu sempre falo que a conquista é o troféu. Mas a maior valia que nós temos é quem nós nos tornamos dentro desse processo, né? Então, aqui no nosso podcast, eu sempre trago, assim, várias histórias de empreendedorismo, cara, e histórias realmente que inspiram vocês, para você que tá aí do outro lado, fala assim, ei, é possível inovar, é possível ser, cara, trocar, se não tô feliz aqui, vou fazer diferente, igual o Gerson, aos 40 e poucos anos, entrou numa faculdade de jornalismo, se formou em jornalismo, foi montar o próprio negócio, ele que vem de uma carreira ali, gente, de multinacionais, de experiência fora do Brasil, que poderia estar muito bem, obrigado, né, Gerson? É que muitas pessoas idealizam, né? Quando eu chegar a tal idade, vou ter tanto tempo de experiência, eu quero ficar de boa. Meu amor, quando você começar a ficar de boa, literalmente, não existe esse ficar de boa. A pessoa que quer viver uma vida plena, a pessoa que quer realmente, cara, respirar, sabe? Paixão pela vida, ela não tá querendo parar. Quem tá parado, cara, já tá desistindo da vida. Faz sentido, Gerson, isso? Lógico que faz, você falou tudo, porque é o seguinte, eu parto do princípio se eu não estou contente numa empresa, eu peço a conta e vou embora, meu. Eu vou ficar Sim. lá reclamando a vida inteira infeliz. Pois é. A pessoa tá infeliz, e quem é infeliz faz as pessoas ao lado infeliz também, né? E ela não percebe Sim, o quanto ela contamina negativamente as pessoas, prejudica os colegas de trabalho, prejudica o cliente. O que o cliente tem a ver? Uma coisa que eu fico muito pé da vida, gente, é em relação a isso. O cliente, ele não tem nada a ver com o problema das empresas. Eu falo muito isso dentro das minhas mentorias. E toda empresa tem problemas, tem desafios? Tem. Mas o cliente não tem nada a ver com isso. Então, resolve internamente. Bastidor é bastidor, palco é palco. O cliente, ele tá ali para ser servido, ele tá ali para ter uma experiência incrível. E esse é o papel de quem está dentro da empresa, né, Gerson? Sim, sim. Eu acho que é tanto de quem trabalha como que é líder, né? Quando eu trabalhava Principalmente. na unidade de Botucatu, eu acho que foi na década de 90, foi 92, 94, por ali. Um rapaz chegou, um não, vários, né? Chegava lá e começava a reclamar. Chegava lá, porque RH é o seguinte, quem não tem o que fazer na fábrica vai encher o saco no RH. Era isso, o cara ia lá e ficava lá, E enchendo o meu saco. lerite, isso daqui, não sei o que, caçando pelo e ovo, né? Daí ele pegou, um dia chegou e começou a reclamar, e eu não estava nem, olha, eu não era de atender o balcão. Eu era de sistema, então eu ficava lá Uhum. e só escutando o nego lá e o cara enchendo o saco no balcão. Eu levantei da minha cadeira, peguei, fui lá, daí que o rapaz estava atendendo, não lembro quem que estava atendendo, acho que era o Dorival que estava atendendo o cara. Eu peguei, catei o bloco que tem lá de aviso prévio, e aí o cara reclamando e tal. Eu peguei, catei e falei só aqui, meu amigo, assina essa merda aqui. Falei desse jeito para ele. Ele, o quê? Falei, você não está contente? Assina o aviso prévio e tu pode ser embora. Falei para ele. O cara deixou o saco, falei para ele. Então, assim, o cara parou, ficou olhando para minha cara, falou: se você não tem o que fazer, cara, vai lá no seu setor lá, falei, vai, entendeu? Senão você vai embora. Falei para ele. Pô, deu o pessoal da sessão ficou até olhando assim. É porque Você a entendeu? pessoa prefere muito mais Eu fiquei reclamar e reclamando da terceirizar, vida, meu. Vai trabalhar, pô. terceirizar a responsabilidade. O que é reclamar? É Sim, literalmente não assumir responsabilidade. Só entra nesse ciclo de reclamação quem está se colocando no papel de vítima, né? Então, a vítima sim, não vê perspectiva que ela é responsável pela situação que ela se sim. colocou. E aí ela É terceiriza. Então, coitadismo. a culpa É coitadismo, é, mimimi. a culpa é do governo, a culpa é da empresa, a culpa é disso. Cara, não, nós estamos no mesmo país, nós estamos perante a mesma economia, o mesmo governo, o mesmo tudo. Existem pessoas que estão É, prosperando mais que nunca nesse momento. E outras pessoas estão ficando mais miseráveis que nunca. Qual é a diferença? A diferença é quem você está sendo dentro desse processo. É sim, ao sim. que você está conectado dentro desse processo. É o papel que você está assumindo o papel da vítima ou do protagonista. Sim. Inclusive, eu até falei isso ontem mesmo com a minha esposa. Eu peguei e falei, Celina, eu preciso mudar o meu comportamento. Eu falei, eu estou fazendo alguma coisa errada que não me está dando o retorno que eu estou esperando. Eu falei, eu vou mudar. Eu vou Uhum, mudar tudo. Foi a primeira coisa, eu vou voltar para São Paulo. uhum.
Curitiba para os meus negócios Ó, não gente, é quem o não jeito. sabe, o Gerson tá online aqui, né? Então, os meus convidados são de outros estados, de outros países, eles aparecem na tela aqui, porque nós encontramos um jeito aí de resolver essa distância. Ele está em Não, mas Curitiba, no Paraná. sim, sim. É que eu falei, eu estou aqui em Curitiba. O que que acontece? O Curitiba é uma cidade mais conservadora, Uhum, entendeu? Por exemplo, para a comunicação, eu sinto um pouco de dificuldade. Eu sinto dificuldade. uhum. Por exemplo, quantos eventos estão acontecendo nesse exato momento em Curitiba? Não sei, não sei. E Por São exemplo, evento de Paulo, um em comunicação, cada um canto. evento de empreendedorismo. Tá, se tiver acontecendo dois ou um, é muito. Uhum, Sabe? São Paulo não, meu. São Paulo, assim, eu sou paulista, tudo bem, mas eu amo Curitiba, é uma cidade ótima uhum, para se morar, mas para negócio é difícil. É uhum, difícil, um pouco mais conservador. Eu preciso voltar. Então, essa é uma das coisas que eu tenho que avaliar. Por uhum, exemplo, pô, eu estou aqui, estou reclamando, eu vou ficar reclamando? Não, eu vou voltar para São Paulo, pô, eu tenho apartamento em São Paulo, volto lá e fico lá. Eu tenho, uhum. porque feira. Uma feira que eu vou, eu já faço negócio. Sim. Um exemplo, isso tá. Por exemplo, as colunistas de São Paulo. Ah, Gerson, tem um evento aqui, tal, tal, tal. Eu posso falar em nome do empreendedor e visitar? Pode. No mês de outubro e novembro, Priscila, mês de outubro e novembro, você sabe quantos R$ 1.000 foi de cortesias, de franqueado que eu consegui para as colunistas? Foi R$ 28.000. Uau. R$ 28.000 de ingressos que foram franqueados gratuito para elas. Uhum, Primeiro que a colunista viu a oportunidade, chegou para mim e pediu. Você uhum. consegue? Vamos conseguir junto, Sim. entendeu? Agora, aqui eu fico meio amarrado. Uhum. Eu Então fico volta, amarrado. Gerson. Hashtag, gente, bora subir. Hashtag volta Gerson. São Paulo É que eu falo, é realmente legal. a atmosfera é diferente. Então eu vejo assim, Atmosfera. Não é, dentro do eu acho que dentro eu gosto de correria, sabe? Eu sim, gosto de é pauleira. diferente, é uma pegada diferente. Quem faz Sim, acontecer em São Paulo faz acontecer em qualquer outro lugar. Aqui a conexão é diferente. Eu venho percebendo o movimento, principalmente do pessoal do desenvolvimento humano, que está na área de treinamento. Pessoas assim de outros estados estão vindo em peso para São Paulo. Por quê? Porque mesmo que essa pessoa é de um outro estado, quando vai fazer um treinamento, faz em São Paulo. Então é muito mais cara a logística de ter que montar tudo aqui, né, para um evento do sim. que já estar aqui, né, respirando tudo isso, deixando as coisas fluírem, né? Então, vai ser incrível ter você aqui, pertinho da gente, movimentando aí vários eventos Fazer, também, fazendo vai acontecer. ser legal. Eu quero fazer alguns eventos aí de empreendedorismo, entendeu? Eu quero, assim, vocês que são um grande embaixador, embaixadora, vocês fazerem os eventos, entendeu? Show. Eu acho isso legal. Vocês têm iniciativa. Posso fazer? Pode, manda ver, faz. Uhum. Faz, entendeu? Eu acho legal isso. Top, top. Muito bom, Gerson. Gerson, fala um pouquinho pra gente em relação a esse posicionamento, né, na internet. Muitas pessoas, elas acreditam que para se posicionar precisa ter muito dinheiro, né? Então, eu conheço várias pessoas que estão investindo assim muito dinheiro no tráfego pago. O que é o tráfego pago, gente? Quando você impulsiona o seu anúncio ali nas redes sociais, no Google e tudo mais. Só que o Gerson hoje ele tem a revista Empreendedora, 45 milhões de acessos e muito desses acessos, né, depois ele pode falar um pouco mais sobre esses números, é de forma orgânica. O que é orgânica? É quando o Google entende a relevância do que você está falando, do que você está apresentando, e ele vai te ranquear ali nas primeiras páginas. Fala um pouquinho, Gerson, de marketing pra gente, de posicionamento. Já deixa eu pegar a minha Sim. caneta aqui, ó, fazer minhas anotações também, que eu quero Mas o aprender. duro é que não é, sabe? O que eu faço? Eu realmente eu não coloco nenhum dinheiro em Google, nem Facebook, nada. Não pago nada. Até uma vez que foi feito isso assim meio forçado, sabe, assim no Instagram, foi ruim isso, sabe? Porque o que que acontece? Fez, teve um monte de seguidores, depois o que que acontece? Estava errado o negócio, me prejudicou. Uhum, Não faço isso. Eu deixo a parte das redes sociais eu deixo 100% orgânico. Já na revista, é, eu faço de duas formas, né? Tem a parte orgânica que é natural, a pessoa, você está lá na primeira página do Google, a pessoa chama lá, por exemplo, empreendedorismo. uhum, Vai para a empreendedora. Eu já cheguei a aparecer antes de algumas pessoas que pagam, que fazem posicionamento.
né? Não aquele que paga para ficar lá em No cima, no topo, né? topo. Eu Mas nunca ok. paguei para ficar no topo e nunca vou pagar. Uhum. Nada, não vou pagar. Por quê? O segredo está em você encantar o Google. Então, existe um formato de escrita que, quando você atende os padrões que o Google quer, ele pega e te faz um posicionamento, né? Então, o que ele faz? Por exemplo, quando uma colunista faz uma matéria, eu até brigo com elas, falo, o seu título comece com a palavra principal no começo do título. Eu conto, mas você vai contar esse o que tem? Uhum. Tudo bem, meu, não é só eu, não. Né? Então, por exemplo, um artigo, pelo menos no WordPress, dentro da empreendedora, que é o módulo que eu estou usando lá, o título ele tem que ter no mínimo 40 e no máximo 65 caracteres, um exemplo. O título, então, Começando faz a toda a palavra diferença. principal. Faz toda a diferença. Se eu faço um negócio com 20, o que acontece? Ele não vai ficar verde lá. Então, ele tem assim, o preto, vermelho, laranja e verde. Só que tem vários tons, assim, até ficar o verde bem Uhum. verde. Uhum. Então, conforme o tamanho do parágrafo, o tamanho da frase, ele vai estendendo A a régua, como se fosse uma régua ali. qualidade do que você está fazendo. Uhum. Então, quando o colunista faz o título correto, ela faz um subtítulo da forma correta e Uhum. faz a primeira parágrafo. O primeiro parágrafo é a meta-busca do Google. O Uhum. segredo está ali. Então, quando você faz o primeiro parágrafo, que vem logo abaixo do subtítulo, que está abaixo do título, que ou seja, a terceira linha do texto que Uhum. a coluna escreve, é o primeiro parágrafo, é onde eu vou pegar a coisa. Tem que começar com a mesma e exata palavra que está lá em cima. No título. Uau. Aí, é igual o título, a metabusca, o primeiro parágrafo, ele tem que ter no mínimo 122 e no máximo 140 caracteres. Uhum. Se o que acontece? O Google vai deixar verde, porque você fez uma palavra que é original Relevante, que né? usou anterior. Uhum. Está ok, o subtítulo está ok, a metabusca está ok, o primeiro parágrafo está ok. E o que ele faz? E outra, ele encontra no seu texto essa mesma palavra, não precisa estar no meio daí, pode ter Uhum. em qualquer outra parte do texto, num número suficiente e denota que você está falando daquele assunto. Aí a imagem que você associa tem que estar associada ao título do texto. Legal. Nunca coloque link que joga a pessoa para fora do seu texto, se é aquilo que você está falando. Uhum. Chame aquela matéria dentro, por exemplo, vamos imaginar que eu vou pegar um vídeo que é da Priscila e vou chamar dentro do empreendedor. Inclusive, eu fiz isso esses dias, numa matéria dela. Uhum. Eu joguei a pessoa para fora e lá, sai da empreendedora e vai lá nas coisas Uhum. dela. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vou negativar a empreendedora. Embora o Google gosta que entre e sai, sabe? Que fica Uhum. nessa que navegue. Então, como que eu faço essa navegação? Eu abro o YouTube dela dentro da empreendedora. Uhum. A pessoa consome o conteúdo lá dentro. Isso, consome o mesmo conteúdo. Ele está na sua página, Uhum. porém dentro da empreendedora. Uhum. Ou eu abro uma janela extra. Se eu Uhum. abrir uma janela extra e não fechar a minha, o que acontece? O Google está contando ali que você está Sim. visualizando e está Uhum. interagindo, porque o Uhum. Google ele gosta disso, que você navegue, Uhum. sai para lá, dentro da empreendedora mesmo. Tem um artigo seu lá anterior, você sai daquele artigo seu, vai no anterior para a pessoa ver, ele quer isso. Porque Uhum. nesse meio, ele joga uma publicidade. Ele Uhum. joga uma publicidade. Entendeu? Isso encanta o Google. E isso faz com que você tenha mais visibilidade. Uma outra coisa, isso é orgânico. Agora, na parte direta que eu faço, quanto maior o seu network, maior a sua comunicação. Sim. Então, o que eu faço? Eu pego no meu network, eu pego o conteúdo de vocês, eu pego o link de vocês, eu coloco aquele link e falo para a pessoa, olha, acesse a matéria dessa semana, essas matérias, entendeu? Então, eu coloco, por exemplo, umas 10, 20 matérias e disparo para todo mundo, Uhum. que não é spam, entendeu? Para Ah, ficar enchendo o saco dos outros. sim. Eu detesto isso, entendeu? Então, o que acontece? Eu troco, eu vejo o do.
de um outro veículo de imprensa, ele vê a minha. Eu vou lá ler a matéria dele. Legal. Vou imaginar o jornal lá da cidade pega, me manda o link dele, eu leio a matéria dele, das matérias que estão lá, e ele faz o que? Ele vê a matéria de vocês. Entendeu? Então, isso é o link direto para que a empreendedora tem. Porque, ou seja, eu trago as pessoas do mundo inteiro. Sim. O mais interessante, que às vezes eu até fico meio surpreso, eu fico feliz quando acontece isso. Agora, quando voltar às aulas, vai estar acontecendo isso. O pessoal em todo lugar tem férias, até no exterior, né? Por exemplo, Harvard, ele manda um e-mail para mim, para a empreendedora, falando: olha, a sua revista, o seu veículo tal, foi acessado 1.200 vezes essa semana na universidade, essas matérias. Ele mostra para mim uma coisa que até eu nem sabia que era deles que estava, eu sabia que estava vindo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito. Então, a gente está anos-luz atrás do que o pessoal está. O pessoal está ligado em tudo. Por exemplo, 10 milhões de usuários americanos estão acessando a empreendedora para ver. Olha só. O que está acontecendo. E ainda me fala: olha, eu entrei lá e vi isso. Que bacana. Isso é muito Isso legal. É o maior legado mesmo, né, Gerson? É impactar sim. pessoas. Eu sempre falo isso, né, dentro dos meus treinamentos, mentorias e podcast, que muitas vezes, quando a gente coloca o amor, o propósito naquilo que a gente faz, a gente não tem noção da dimensão que o nosso trabalho alcança, né? Então, é sempre por algo maior. Então, quando eu deixo de fazer aquilo que eu preciso fazer, não é só a minha vida que eu estou impactando, estou deixando de impactar muitas outras vidas. Porque a gente simplesmente não tem noção, gente. A gente nunca vai ter noção do impacto que a gente causa diretamente ou indiretamente na vida das pessoas, né? Então, vocês acompanharam um pouquinho aqui da jornada do Gerson. Então, uma mega inspiração de um homem que resolveu dar voz para as outras mulheres, de um homem que resolveu fazer, né, de um jornalista que resolveu fazer um jornalismo diferente, de um jornalista que decidiu ser diferente. Quem me acompanha um pouco mais de tempo sabe que a minha primeira formação é jornalismo, eu sou jornalista de formação. E eu fui a jornalista que me frustrei com a profissão, da forma como as coisas eram feitas, né, no mundo comercial e tudo mais. E, literalmente, eu saí da carreira de jornalista, eu fundei a minha empresa, a minha agência de comunicação e marketing, foi a minha primeira empresa, porque eu também criei a minha oportunidade de fazer a comunicação da forma que eu acreditava, e aí eu fui para a comunicação mais corporativa, voltada para o marketing, mas sempre teve aquele desejo, sabe? Eu falo que quando a comunicação está dentro de nós, né, Gerson, é como se a nossa alma, o nosso espírito sempre buscasse uma forma de exercer isso, né? E depois de muito, muito tempo veio aquele desejo de, poxa, quero ter um quadro na TV. Aí surgiu em 2022 o quadro na TV Novo Tempo, que também é transmitido para toda a América Latina. E aí eu sempre quis fazer o podcast. O ano passado nasceu o podcast aqui, o Fala Pri. Então, é algo que a nossa alma pede, sabe? O nosso espírito pede. Cara, faça algo com isso, né? Então, desde 2020... que eu comecei, acho que foi 2019 ou 20 que eu escrevi o primeiro artigo para vocês, Gerson. Eu não estou com a minha coisa aqui na mão. Mas acho que foi 19. 19, né? Acho que foi... Peraí, nós estamos em... Eu estou meio perdido. 23. Eu acho que foi 19. Acho que 2019. Você entrou meio no finalzinho de 19. Fez, acho que no começo de 2020, acho que foi. Eu não lembro de cabeça. Acho que foi nessa viradinha de 2019 e 20. E eu resolvi colocar a minha voz, sabe? Então, seja através do podcast, do quadro na TV, dos vídeos na internet, na escrita, e transbordar o quê? Transbordar através da minha comunicação aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo, que é o autoconhecimento, que é a clareza, que é a consciência, e que é esse despertar, né? Então, esse despertar que eu trago para vocês é algo que eu vivi na minha vida e que eu vivo constantemente. Então, talvez daqui uns 2 anos a gente vai estar ouvindo esse podcast e eu vou estar num outro momento de despertar da minha vida. Então, hoje eu vivo um despertar, você vive um despertar, e daqui a 2, 3, 5 anos, cada ciclo da nossa vida é um novo despertar para a nossa nova versão, né? Então, eu sou muito apaixonada por tudo isso, sabe, Gerson? E, cara, eu sou muito grata, assim, eu sempre falo que semelhante se atrai, né? De Deus me conectar com pessoas tão incríveis, tão extraordinárias, e
E dentre elas você, sabe? Que deu esse espaço para mim na Revista Empreendedora e que me deu a oportunidade de ir crescendo e trazer outras mulheres, né? Para dar voz para outras mulheres. Acho que esse é o poder da comunicação. Então, hoje eu tenho ali o meu grupo de embaixadoras, de colunistas também, que eu falo, bora escrever, bora colocar o teu talento aí. Eu falo que essa visibilidade, né, que a gente dá para o trabalho das mulheres, que traz esse empoderamento para ela. Falo assim, cara, não tem, é muito, muito, muito rico, Gerson, por exemplo, ver uma colunista toda orgulhosa dizendo, olha, o meu artigo saiu, sabe? E, poxa, de ela Eu acho ter legal, o eu imagino eu espaço. como é que eu fico. Porque o que eu fico feliz é que quando. Porque eu não apareço na revista, não sei, as pessoas podem ver, não tem, eu não falo na revista. Eu falo assim quando eu estou fazendo podcast, Sim, fazendo uma live com vocês aí, ou então sou entrevistado em algum lugar. Mas eu na revista tem, parece só vocês, só aparecem mulheres. Eu até brinco, eu só apareço para receber os prêmios, né? Que em em 2017 foi legal, porque eu estava muito triste, sabe? Estava muito triste que eu fui apresentar a empreendedora teve um congresso de sindicatos patronais, foi lá em Maceió, se não me engano. E eu fui apresentar a empreendedora como um case de comunicação dentro do sindicato que eu estava, né? Daí, quando eu cheguei lá para apresentar, e faltou energia elétrica, faltou internet, faltou energia elétrica, não, faltou internet, eu fiquei meio pé da vida, né? Eu já meti a boca, todo mundo, nossa, a gente vem lá, perde tempo, não sei o que lá, tal, tal, tal. E, inclusive, usei até minha internet que eu levei lá para poder fazer o negócio. Resumindo, eu perdi, imagina, a empreendedora perdeu para uma revista que era trimestral de uma determinada cidade, que eu não vou falar, que você não sabe quem é, né? Daí eu perdi, fiquei triste. Eu fiquei puto da vida, não foi nem triste. Falei, pô, mas como é que pode, não sei o que lá? Mas eu não sei porque eu perdi por causa disso, né? Eu fui meio bocudo lá. Daí eu tava, isso foi em maio, junho, julho. Quando foi em julho, eu recebi uma ligação de Paris. A presidente, a Diva Pavese, que é nossa grande embaixadora também, ela me ligou, se apresentando, tal, que era presidente da Academia Francesa, tal, da Divina Academia Francesa, me convidando, eu achei até que era trote, não é possível. Que isso? Imagina, eu triste porque eu não tinha ganhado um negócio aqui, e eu ganhei, eu fui condecorado em Paris como embaixador da Academia uau, Francesa, Divina Academia Francesa. Daí eu recebi essa medalhinha aqui olha que eu top. fui para Paris, fui condecorado na Divine Academia Francesa. Quando foi em 2018, eu fui para Grande Embaixador, depois hoje eu sou vice-presidente, embora Uau. eu acho que é mais bonitinha, né? Mas essa aqui, ó, eu sou vice-presidente da Divine Academia Francesa. Né? E se Deus quiser, esse ano vai estar saindo o livro. Eu não posso, eu vou mostrar bem rapidinho aqui, tá? Tá. Mostrar o livro As Empreendedoras. Tem algumas colunistas aqui que estão participando dessa obra e vai ser lançado também, está previsto para ser lançado agora em março aqui em Curitiba e vai estar ser lançado em vários outros países também, simultaneamente, pela Academia, pela Divine, nos eventos da Divine, e ele vai ficar esse livro imagina, são cases de mulheres empreendedoras que estão na revista, que conta a história delas, e esse livro vai ficar exposto 3 dias no Carrossel do Louvre. Uau. Nos dias 20, 21 e 20 de outubro vai estar sendo exposto no Carrossel do Louvre. Isso que eu falo, que coisa mais Grandiosa, é, né? maravilhosa do que ver se o seu trabalho sendo reconhecido. Pois é. Né? Então, isso não tem Impactando, preço. né? Não tem Impactando. preço. Isso, Muito bom, Gerson, muito bom. Gerson, não tem preço. olha, eu quero te agradecer demais por você estar aqui hoje, por aceitar esse convite, né, e participar do nosso podcast. Foi um prazer ouvir tua história, ouvir tua jornada. E vai ficar aqui todos os links para as pessoas acessarem o canal da empreendedora, o site para você ler os artigos, conhecer as nossas colunistas, as nossas embaixadoras, ficar de olho ali nos eventos, em tudo que acontece, gente, ficar conectado ali e diariamente tem coisas novas lá para você consumir. Então, da mesma forma que abre o site lá de notícias, né,
tradicional, cria o hábito de abrir a empreendedora diariamente. Com certeza você vai alimentar a tua mente, o teu coração e principalmente isso vai te dar ali uma motivação para poder ser, fazer e ter o que você quiser. Gerson, quer deixar algum recado final para a galera? Ele tá cortando um pouco para mim aqui. Priscila, cortou. Quer deixar um recado final para a galera? Sim. Primeiro, eu acredito o seguinte, que nós não precisamos ser empreendedores para ter comportamento empreendedor. Sabe, muitas vezes a pessoa estuda e ele não quer, ele tem medo de empreender, mas ele tem que ter uma visão empreendedora, ele tem que ter um espírito empreendedor. Porque eu falo que o maior de todos os empreendedorismos que existe é você ser mãe. Porque a mãe, a mulher que quer ser mãe, mesmo que ela não possa ser mãe, né, por algum motivo, ela vai adota um filho e dá todo o amor, toda a educação, todo o carinho, toda a vida dela. Então, esse é o maior de todos o empreendedorismo que existe. E o comportamento empreendedor também, né? Se você tem uma empresa, procure ter uma visão empreendedora, um comportamento empreendedor. Porque mesmo que você seja um apertador de parafuso, amanhã você vai ser o líder dos que apertam parafuso, porque você aperta com excelência. Então, tudo o que fizer, faça com excelência. E eu aprendi uma coisa sabe, quando para a gente evitar errar. Sabe? É lógico que errar é humano. Né? Tem pessoas que não estão nem aí, mas tem pessoas que o comportamento dele é errado. Então, se a gente vai fazer alguma coisa, essa coisa envolver a vida de alguém, uma parceria que você vai fazer com um empresário, faça como se você fosse médico. Porque o médico, se ele erra, ele pode comprometer a vida do paciente dele, pode matar o paciente, como pode alejar o paciente, se ele faz a coisa sem comprometimento. E a mesma coisa, se o que você for fazer, você é um empresário, você é um trabalhador, seja o que você for, faça como se você fosse piloto de avião. Sim. Porque se você errar por negligência sua, por imperícia sua, por pouco caso seu, por descaso das coisas, das parcerias, você pode derrubar o avião. Você pode matar os passageiros, matar os tripulantes, matar quem está lá embaixo e morrer junto. Sim. Então, a dica que eu dou é isso, né? Faça o que tiver que fazer com excelência e com visão empreendedora. A melhor coisa que tem. Uau, gente, olha isso. Oh, vou até fazer um post com isso, né? Leve para tua carreira, né? A excelência e o foco que o médico tem que ter na dele. Porque se você não pudesse errar, qual o melhor que você faria hoje? Se você fosse o piloto do avião, será que você ia procrastinar para fazer uma atividade, apertar um botão ou dar um comando? Não, né? É a mesma coisa. Obrigada, Seu avião Gerson. vai cair, seu avião vai cair, você chega para tudo. Não mentir, nunca mentir. Falar, o avião está caindo. Segure que nós vamos descer no mar. Aperta os cintos. Entendeu? Tem que avisar. Por isso que o empreendedor, ele sempre tem que ser transparente com ele, com a equipe dele, com os parceiros dele. Ele tem que ser honesto. Desculpa é alma de incompetente. Sim, com certeza. Desculpa é alma de incompetente. Não teve capacidade de fazer, fala, não consegui fazer. Sim. Não sei fazer. Não fica, porque não sei o que é lá, entendeu? Desculpa é a pior coisa de um empreendedor é desculpa. Pois é. Então, ele mente para ele mesmo, né? Porque eu falo que antes da pessoa contar uma justificativa, ela já se convenceu daquilo, né? Sim. Muito bom, Gerson. Obrigada mesmo pela tua presença. Agradeço. Obrigada, e eu quero também agradecer a você que está aí pela tua audiência, pela tua participação em mais um episódio do podcast Fala Pri. Toda semana nós temos um encontro marcado aqui às segundas-feiras, então você sabe que sempre tem convidado bom, sempre tem conteúdo bom para você aqui. E é claro, eu quero agradecer aos meus apoiadores.
Essa já é a nossa 20ª, sei lá quantas edições aqui do podcast, e eu sempre agradeço os meus apoiadores. E hoje um deles está aqui, eu vou agradecer ao vivo, eu quero agradecer a Revista Empreendedora, a maior revista de empreendedorismo feminino do mundo, pelo apoio ao podcast Fala Pri. Quero agradecer também a nossa produtora Artes Filmes aqui, que é responsável por levar essa transmissão, essa qualidade em áudio e vídeo para você. E quero agradecer também à Academia Brasil Postos, o maior portal de ensino do segmento de postos e lojas de conveniência. Muito obrigada. E você que deseja ser um apoiador aqui do podcast Fala Pri, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem vários links. E um deles é fale com a gente pelo WhatsApp, chama aí, veja como que você faz para ser um apoiador aqui do nosso projeto. Aqui tem os nossos principais links da aplicação das mentorias, da nossa área de membros dos cursos online, tem os links aqui dos nossos treinamentos e tem muito treinamento acontecendo agora, presencial em 2023. Então você acompanha a nossa agenda aqui, me acompanha nas redes sociais, que ali a minha principal rede social é o Instagram, onde você acompanha o meu dia a dia, acompanha um pouquinho dos meus bastidores. E é isso, meus amores. Quero agradecer demais essa audiência. Deixe seu comentário aqui, qual foi a chave que virou hoje pra você. E bora lá, que eu te espero na próxima semana. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.